Boa noite, mais uma vez aqui estamos para dar continuidade a esta série de palestras. Eu quero agradecer desde já a todos aqueles que me têm enviado e-mails e se porventura algum de vós ainda não tem o meu e-mail, pode eventualmente enviar-me. Pois bem, é nobrecordeiro, tudo pegado, @sapo.pt. Eu vou repetir, nobrecordeiro@sapo.pt. Agradeço os vossos comentários, muitos de vós tendes feito comentários dizendo que tendes apreciado. Pois bem, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, porque a palavra é dele, não é minha. Pois bem, hoje vamos estudar um assunto muito importante, o assunto sobre a origem do mal e, claro, como sempre temos feito, vamos iniciar a nossa palestra com uma oração ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te queremos agradecer pelo privilégio que tu nos concedes de podermos estar aqui reunidos em teu nome para podermos abrir a tua palavra. E ao abrirmos a Tua Palavra, Senhor, para estudarmos este importante assunto da origem do mal, nós te vimos suplicar que o Teu Santo e Bom Espírito mais uma vez venha descer sobre nós e venha abrir a nossa mente e também o nosso coração à compreensão e à recepção daquilo que Tu nos desejas transmitir através dessa mesma palavra. Tudo isto te pedimos e te agradecemos, no nome bendito e santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Venham comigo abrir o livro de Gênesis, novamente, no capítulo 1 e versículo 31. Gênesis, capítulo 1 e versículo 31. Pois bem, aqui indica o final da semana da criação e vamos ver aquilo que Deus diz. Gênesis, capítulo 1 e versículo 31. Diz assim: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Se nós viermos atrás, nós vamos ver que no final de cada dia, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 4, nós lemos: E viu Deus que a luz era boa. E depois diz, portanto, no versículo 5, chamou Deus à luz dia e às trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. Depois, no versículo 8, diz assim: Houve tarde e manhã o segundo dia. Versículo 10, E viu Deus que isso era bom. Depois, mais à frente, no versículo 12, última parte diz: E viu Deus que isso era bom. E depois, no versículo 18, diz: E viu Deus que isso era bom. Versículo 21, última parte: E viu Deus que isso era bom. Finalmente, no versículo 25, nós lemos: E viu Deus que isso era bom. E finalmente, para arrematar a semana da criação, no versículo 31, nós encontramos então este texto que nós acabamos de ler: Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Entretanto, no capítulo 3 de Gênesis aparece em cena uma serpente. E esta serpente não apenas aparece misteriosamente neste jardim, mas esta serpente começa a difamar a Deus. Bom, a pergunta é: se esta serpente difama a Deus, era ela uma coisa boa? Certamente que não. E se não era uma coisa boa, e se Deus ao longo da semana da criação só tinha feito coisas boas, ou muito boas, eu pergunto, será que Deus criou esta serpente na semana da criação? A resposta óbvia é absolutamente não. Pois bem, a pergunta é, então de onde é que veio esta serpente? Bom, não estou aqui a dizer que Deus não terá feito o animal, a cobra. Estou a falar da serpente, porque na realidade não foi a cobra que falou, mas a serpente, entre aspas, que já vamos ver quem é, aliás já sabemos, a serpente que estava na cobra. A cobra, pois bem, certamente que deveria ser um animal muito bonito e essa cobra foi criada nos 6 dias. Mas a serpente que começa, portanto, a difamar de Deus, não foi certamente criada na semana da criação, porque é uma coisa má e o texto no relato de Gênesis nos diz que Deus fez apenas coisas boas. Ora bem, de onde é que vem esta serpente? Vamos novamente ao livro de Apocalipse, capítulo 12. Nós já lá fomos, mas permitam-me que eu possa ir novamente. Livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 12, e vamos ler os versículos 7 a 9. Diz assim: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Sabem que esta expressão aqui usada em Apocalipse 12, 9, a antiga serpente, imediatamente nos faz pensar em quê? Na serpente de Gênesis capítulo 3, obviamente.
A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Portanto, se concluímos que a serpente não foi criada na semana da criação, a conclusão óbvia é que essa serpente já tinha sido criada outrora, ou seja, no passado. Venham comigo ver no livro de Jó, capítulo 38, e vamos ver que, efetivamente, Deus criou seres antes de ter criado ou antes de ter iniciado a criação deste planeta Terra. Jó, capítulo 38, e vamos ler os versículos 5 a 7. Jó, capítulo 38 e versículos, 4 a 7. Jó, capítulo 38, versículos 4 a 7. Onde estavas tu? É Deus a fazer perguntas a Jó. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Pergunto, se Deus aqui está a dizer que estava a lançar os fundamentos da terra, estava já a terra concluída? Quando se diz que alguém está a lançar os fundamentos de uma casa, de uma vivenda, de um prédio, está o prédio já quase terminado? Obviamente que não, está no início. Então, se o Senhor estava aqui a dizer onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra, o que é que isso indica? Indica que estava no início do processo da criação da terra. Estão-me a acompanhar? Agora venham ver comigo o versículo 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Pedra angular faz parte dos fundamentos também. Portanto, aqui o Senhor está a falar, portanto, do início da criação deste planeta. E agora repare o que diz o versículo 7. Quando o Senhor estava a fazer isto, ou seja, lançando os fundamentos da terra, colocando a pedra angular, o que é que estava a acontecer? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, deixem-me dizer que estas estrelas da alva referem-se a anjos. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam quem? Todos os filhos de Deus. Eu pergunto, estes filhos de Deus eram seres humanos? Claro que não. Se os seres humanos vêm no final da semana da criação e se aqui Deus está a falar do momento em que estava a lançar os fundamentos da terra ou sua pedra angular, qual é a conclusão lógica a que podemos chegar? O ser humano ainda não tinha sido criado. E agora pergunto, se o ser humano ainda não tinha sido criado, quem eram estes filhos de Deus? Obviamente, seres, também eles criados por Deus, mas habitantes de quê? Habitantes de outros planetas. Aliás, lembram-se quando nós vimos acerca do livro de Jó, daquela reunião que teve lugar no trono de Deus, em que Satanás foi e apresentou-se entre os filhos de Deus, e nós já tínhamos visto que esses filhos de Deus eram representantes de outros planetas também criados por Deus, e Satanás foi como representante deste planeta Terra, porque segundo Jesus disse, ele é o príncipe deste mundo. Portanto, aqui, quando o Senhor estava a lançar os fundamentos da terra, quem eram então estes filhos de Deus? Outros seres. E então, o que é que isto nos indica? Nos indica que, quando nós lemos o relato da semana da criação em Gênesis capítulo 1, isso não quer dizer que Deus não tivesse já criado outras coisas e outros seres antes disso. E a propósito, nós iremos ver que esta serpente era um anjo. Portanto, esta serpente não foi criada, como nós vimos, na semana da criação, porque tudo aquilo que Deus fez na semana da criação era bom. Ora bem, vamos ao livro de Ezequiel, capítulo 28, e vamos ver um pouco mais acerca deste ser que foi criado. Ezequiel, capítulo 28, e vamos ler o versículo 13 em primeiro lugar. Permitam-me ler a partir do versículo 11. Portanto, Ezequiel, capítulo 28, e a partir do versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Bom, quem lê isto pela primeira vez diz, bom, aqui então está a falar do rei de Tiro. E é verdade. Num plano imediato, este oráculo se refere, portanto, ao rei de Tiro. Mas sabe uma coisa? Quando este oráculo se dirige para o rei de Tiro, aquilo que está a dizer é que por detrás deste rei havia um ser que estava a comandar os cordelinhos da vida deste rei. E como é que nós podemos saber isso? Da mesma maneira que por detrás da cobra, lá no jardim do Éden, havia um ser que estava a controlar. Como é que nós podemos saber isto?
ora vejam comigo a última parte do versículo 12. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. E agora parem, versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Eu pergunto, o rei de Tiro esteve alguma vez no jardim do Éden? Estiveram lá Adão e Eva, que foram expulsos. E depois de terem sido expulsos, quantos dos seus descendentes estiveram lá no jardim do Éden? Nenhum. Então, este rei de Tiro pode ser o rei literal da cidade de Tiro, que era uma cidade da antiga Fenícia? Claro que não. Então, o que é que nós podemos concluir? Que este oráculo do profeta Ezequiel dirige-se ao rei de Tiro, mas ao falar do rei de Tiro, fala daquele que estava por detrás da vida de Tiro a controlar a sua vida. E quem é esse? Pois bem, vamos ver. Tu estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ónix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. E agora reparem, no dia em que foste quê? No dia em que foste criado, foram eles preparados. Foi este ser criado por Deus? Absolutamente que sim. E agora reparem, versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. E agora deixem-me ler no versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, como é que era? Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste quê? Em que foste criado, até ao dia em que se achou iniquidade em ti. Vou começar a analisar estes textos que nós acabámos de ler a partir do fim. Desde o dia em que se achou iniquidade em ti. O que é iniquidade segundo a Bíblia? Venham comigo a 1 de João, capítulo 3 e versículo 4. 1 de João, capítulo 3 e versículo 4. 1 de João, capítulo 3 e versículo 4, dá-nos a definição de pecado, ou uma das definições de pecado. Eu gosto desta. 1 de João, capítulo 3 e versículo 4, diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride o quê? Transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão de quê? É a transgressão da lei. Então, se este ser que foi criado como perfeito, diz que foi criado perfeito e perfeito foi desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade nele, o que é que quer dizer? Que num determinado momento da sua existência, o que é que aconteceu no seu coração? Ele pecou. E se o pecado é a transgressão da lei, o que é que aconteceu com este ser? Ele transgrediu o quê? A lei de Deus. Bom, agora nós precisamos de entender um pouco mais quem era verdadeiramente este ser. E nós podemos fazer através desta descrição que aqui vem. Mas antes eu gostaria de enfatizar este ponto. Reparem que essa serpente que apareceu lá no Jardim do Éden foi como que uma nota dissonante que surgiu depois do relato da criação. Tudo no relato da criação era bom, era bom, era bom, era bom, e finalmente, como conclusão, o Senhor diz era tudo muito bom. E finalmente aparece aquela serpente no jardim, como nota dissonante daquilo que Deus tinha criado. Há muitas pessoas que acreditam que Deus criou o diabo. Bom, meus amigos, se Deus tivesse criado o diabo, Deus era um diabo pior que o diabo. Deus não criou o diabo, Deus criou um ser perfeito. E este ser perfeito foi perfeito durante muito tempo, até ao dia em que se achou iniquidade nele. Agora, nós precisamos de compreender qual era a posição deste ser. Venham comigo ver no livro de Êxodo, capítulo 25, porque aqui nos é dito que ele era um querubim da guarda ungido, e vamos ver qual era a função dos querumbins. Pois bem, nós podemos compreender qual era a função dos querumbins olhando para aquilo que tinha acontecido no santuário terrestre. Êxodo capítulo 25, e vamos ler os versículos 19 e 20. Êxodo capítulo 25 e versículos 19 e 20, que nos diz o seguinte: um querubim, deixem-me ler por favor o 18, desculpem. Farás 2 querumbins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. O que era este propiciatório? Portanto, era a cobertura da Arca da Aliança. Já iremos ver.
Um querubim, versículo 19, na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querumbins nas duas extremidades dele. Os querumbins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Qual era a função destes querumbins? Era cobrir o propiciatório. Agora a minha pergunta é, este santuário que foi feito, e permitam-me ler o versículo 8, Êxodo capítulo 25 e versículo 8. Vejam a indicação que Deus deu a Moisés. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Versículo 9. Segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. E se vierem comigo ao livro de Hebreus, capítulo 8, e no versículo 5, nós encontramos a confirmação daquilo que já suspeitamos ao ler esta passagem. Hebreus, capítulo 8 e versículo 5, diz-nos o seguinte: os quais, falando dos sacerdotes, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o quê? O tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado aonde? No monte. Não é isto uma referência ao texto que nós vimos de Êxodo 25, 8? Então, o santuário israelita era o quê? Era uma representação de quê? Do santuário celestial. E neste santuário israelita, que vocês sabem, portanto, tinha o pátio, depois dentro do pátio havia a tenda da congregação, e dentro da tenda da congregação havia dois lugares distintos, o lugar santo e o lugar santíssimo, e no lugar santíssimo havia então uma arca. E essa arca era coberta pelo propiciatório, e sobre o propiciatório havia dois querumbins, também chamados querumbins cobridores. Ora bem, a minha pergunta é, será que esta peça, esta arca com o propiciatório, era apenas uma mera peça de mobília para adornar o santuário ou era ela símbolo de algo que há no céu também? Pois bem, não precisamos de estar aqui a tentar adivinhar se realmente isto era só uma peça ou não. Venham comigo ao livro de Apocalipse, capítulo 11 e versículo 19. Apocalipse, capítulo 11 e versículo 19. Nós queremos provar isto através da Escritura. Apocalipse, capítulo 11 e versículo 19. Então diz assim, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha aonde? Que se acha no céu. O santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista o quê? A arca da aliança aonde? No seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Este texto indica-nos que há um santuário no céu e que nesse santuário foi vista a arca da aliança, sim ou não? Claro que sim. Então o que é que isto nos indica? Que aquela arca que havia no lugar santíssimo, no santuário terrestre, era símbolo de uma arca que havia onde? No santuário celestial. Bom, poderíamos ir ainda mais fundo, mas deixem-me dizer que esta arca da aliança também simboliza o trono de Deus. Isto para dizer o quê? Que ao lermos aquele texto em Ezequiel 28, que nos fala desse ser, que noutras partes, em Isaías 14 é conhecido como Lúcifer, o porta-luz. Pois bem, esse ser, ao ser descrito como um querumbim da guarda ungido, o que é que ele era então? Ele era um desses querumbins que estava aonde? Que estava junto ao trono de Deus. Então, qual é a conclusão a que nós podemos chegar? É que este ser, que era um anjo, ele tinha a possibilidade, eu diria mesmo o privilégio, de poder estar mesmo ao lado de Deus. Agora a pergunta é, o que é que estava dentro da arca no santuário? O que é que estava dentro dessa arca? Pois bem, dentro dessa arca estava o quê? Estava o quê? A lei de Deus. Então conhecia aquele anjo, aquele querumbim cobridor, a lei de Deus? Certamente que sim, conhecia muito bem. E agora reparem, quando nos é dito que foi achada iniquidade nele, o que é que isso significa? Que ele quebrou a própria lei, cujo original, podemos dizer, estava onde? No trono de Deus, e ele era um dos que estava mais perto desse trono, mais perto dessa lei.
Agora a pergunta é, porquê que este ser pecou? Vamos ver um texto em Isaías capítulo 14, e vamos ver aqui a raiz do problema que levou a que se achasse iniquidade no coração deste ser. Isaías capítulo 14, e vamos ler os versículos 12 a 14. Isaías capítulo 14 e versículos 12 a 14. Aqui também é um oráculo que o profeta Isaías dá a um rei, na ocorrência o rei de Babilónia, mas por detrás do rei de Babilónia estava um ser. E esse ser é o mesmo que estava por detrás do rei de Tiro, como vimos há pouco no livro de Ezequiel. E diz aqui no versículo 12: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Agora repare o que é dito dele nos versículos 13 e 14. Tu dizias no teu coração, primeira vez que ele se refere ao subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, não está lá no texto em português, mas sabem que na língua portuguesa muitas vezes o sujeito está subentendido, e é o caso aqui. Eu subirei ao céu, primeira vez, acima da céu de Deus, eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei nas extremidades do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Quantas vezes ele cita o pronome pessoal eu? 6 vezes. Interessante, 6 vezes. Há uma simbologia na Bíblia em relação ao 6. Qual era o problema de Satanás? Bom, eu diria que ele tinha um problema com o eu. Eu. Sabem, meus amigos, nós iremos ver ao longo desta palestra que aquilo que reside no cerne, no núcleo do problema da transgressão da lei de Deus é o eu, o egoísmo. Porque egoísmo significa algo que está centrado no ego, no eu. Pois bem, agora a questão é, quando este ser chamou a atenção, portanto, ou se concentrou no eu, o que é que ele fez igualmente? Bom, venham comigo, por favor, ver alguns textos muito interessantes. Venham, por favor, ver comigo no livro de Ezequiel, capítulo 28. Vamos novamente voltar a Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, e há bocadinho tínhamos ficado no versículo 15. E agora vamos ler o versículo 16. Ezequiel, capítulo 28, e vamos ler o versículo 16. Diz aqui o seguinte. Ezequiel, capítulo 28 e versículo 16. Diz assim: Na multiplicação do teu quê? Do teu comércio se encheu o teu interior de violência e quê? E pecaste. Nós já tínhamos chegado à conclusão, aliás, pela leitura do versículo anterior, que se achou iniquidade em ti, que ele tinha pecado. E agora aqui diz claramente: pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. A propósito, sabem que este monte de Deus era o monte de Sião. E te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Diz aqui, na multiplicação do teu comércio. Bom, a pergunta é, será que este comércio se referia ao rei de Tiro? Ou será que se referia ao ser que estava por detrás do rei de Tiro? Bom, podemos concluir que certamente que este comércio também se aplicaria ao rei de Tiro. Mas não só. E a pergunta é, bom, então se não se aplicava só ao rei de Tiro, será que se aplicava também a Satanás? Será que Satanás é um comerciante? Vamos ver que sim, que Satanás é um comerciante, é um businessman, é um homem de negócios. Agora a pergunta é, o que é que Satanás comerciou? O que é que ele comercializou? Bom, isto é uma linguagem figurada e muito interessante. E sabem que a raiz da palavra que foi traduzida, portanto, para comércio, é uma palavra hebraica
E dessa raiz vem outras palavras que nós encontramos em 2 textos que eu gostaria que agora pudessem ver comigo. É claro que na tradução nós não encontramos a correlação entre esta palavra e as outras palavras, mas no original hebraico há essa correlação. Não é exatamente a mesma palavra, mas a raiz da palavra é a mesma. Venham comigo ver 2 textos. O primeiro em Ezequiel, capítulo 22 e versículo 9. Ezequiel, capítulo 22 e versículo 9. E a propósito, quem tiver aquela concordância inglesa, concordância de Strong, e hoje em dia quem tem os iPads, etc., pode consultar a concordância de Strong, porque a concordância de Strong, para além de listar as palavras da Bíblia por ordem alfabética, envia também ao original hebraico e grego. Portanto, não é qualquer concordância que tem o original hebraico e grego, mas a concordância de Strong tem. Eu sei que alguns hoje em dia que têm iPads podem confirmar isso. Pois bem, em Ezequiel, no capítulo 22 e no versículo 9, lemos o seguinte: homens caluniadores se acham no meio de ti para derramarem sangue. Sabem que esta palavra, de onde vem a tradução homens caluniadores, vem da mesma raiz onde vem a palavra que foi traduzida para comércio lá? É interessante. Então, que tipo de comércio é que Satanás estava a fazer? Era um comércio de calúnias. Satanás estava a comercializar calúnias. E a pergunta é, calúnias contra quem? Bom, não temos que adivinhar. Calúnias contra Deus. Vamos ver um outro texto. Em Levítico, capítulo 19, e este texto ainda vem reforçar melhor esta ideia. Levítico, capítulo 19, e no versículo 16. Levítico, capítulo 19, e versículo 16, que diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Sabem que a raiz da palavra que foi traduzida para mexeriqueiro é a mesma que foi traduzida para comércio e a mesma que foi traduzida para caluniador. Então, estão a ver aqui como é que nós podemos aqui ficar com uma melhor imagem do tipo de comércio que Satanás começou a fazer. Que tipo de comércio é que ele andava a fazer? Ele andava a tentar vender mexeriquices, ou seja, ele andava a ser mexeriqueiro. Entre quem? Entre os anjos. E que mexeriquices eram essas que ele andava a espalhar entre os anjos? Eram mexeriquices que eram calúnias contra Deus. E como é que nós podemos ainda confirmar melhor isto? Venham comigo a Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, e em Apocalipse no capítulo 12, e no versículo 4, deixem-me ler a partir do versículo 13, em primeiro lugar, que diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Não temos que inventar quem é este dragão, porque nós já vimos há bocadinho, no versículo 9, que este dragão se refere à antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Agora repare o que diz o versículo 4, Apocalipse 12, 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Por que é que fala aqui da cauda de Satanás? Bom, vimos há pouco que ele foi criado como um ser perfeito. Será que ele tinha uma cauda? Não. Isto não se refere, portanto, a uma cauda literal. Esta cauda tem um significado simbólico. E a pergunta é, qual é então o significado simbólico da palavra cauda? Venham comigo ao livro de Isaías. Reparem, aquilo que nós estamos aqui a tentar, e por isso é que eu quero que vocês possam me acompanhar em todos estes versículos, é fazer a Escritura interpretar-se ela própria. Nós não temos que inventar o que é que a Escritura quer dizer. Quando nós correlacionamos uns textos com os outros, nós ficamos como que juntando as peças de um puzzle e ficamos com uma imagem global daquilo que a Bíblia quer dizer. Então, em Isaías, no capítulo 9 e no versículo 15, reparem o que é que diz aí. Isaías, capítulo 9 e versículo 15. O ancião, o homem de respeito, é cabeça. Quem é que é a cabeça? Entre o povo, o ancião, o homem de respeito. E agora reparem o que diz a última parte deste versículo. O profeta que ensina a mentir é o quê? É a cauda. Então a cauda é símbolo de quê? De um profeta que ensina o quê? A mentira. Então quando nos é dito que Satanás arrastou com a sua cauda a terça parte de quem? Diz aqui, das estrelas
a terça parte das estrelas do céu, e não precisamos mais uma vez de descobrir o que é que são as estrelas do céu, porque mais à frente no versículo 7 diz que também pelejaram o dragão e os seus anjos, e o versículo 9 diz que, no versículo 8, aliás, peço desculpa, no versículo 9, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Portanto, estas estrelas do céu refere-se a anjos. Então, o que é que isto significa? Significa que com a sua cauda, conforme diz o versículo 4, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu, ou seja, a terça parte dos anjos, com a sua cauda. Mas a cauda é símbolo de quê? É símbolo de um falso profeta que ensina o quê? Ensina mentiras. Então estão a ver qual é a conclusão que nós podemos chegar? Como é que Satanás conseguiu atrair a terça parte dos anjos para o seu partido, para o seu lado? Ensinando mentiras, porque ele foi um falso profeta. E como é que ele ensinou essas mentiras? Como é que ele espalhou essas mentiras? Indo como mexeriqueiro entre os anjos, fazendo calúnias contra Deus. Uma calúnia é uma mentira, certo? Estão a ver então qual foi o estratagema de ação? Nós não precisamos de inventar, a Bíblia diz-nos. Então, E a propósito, sabem quantos anjos existem no céu? Há um texto em Apocalipse que eu gostaria que viessem ver comigo esse texto. Apocalipse no capítulo 5 e no versículo 11. Apocalipse, capítulo 5 e no versículo 11, diz-nos o seguinte. Reparem, aqui é o apóstolo João a ver, este capítulo 5 refere-se ao momento quando Jesus foi entronizado no céu depois de ascender ao céu. E diz-nos aqui no capítulo 5 de Apocalipse, no versículo 11, o seguinte. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos. Quantos anjos? Vamos continuar a ler o texto. Ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Sabem, na linguagem grega não existe uma palavra para milhões. E no original diz 10 vezes, 10 milhares, qualquer coisa assim. Mas esta minha tradução, por acaso, rendeu bem essa ideia do original. Milhões e milhares de milhares. E reparem, estes milhões e milhares de milhares refere-se aos 2/3 dos anjos que permaneceram leais a Deus, porque 1/3 foi para o lado de Satanás. Agora a minha pergunta é, destes milhões e milhares de milhares aqui mencionados, de anjos que permaneceram leais a Deus, metade deles, 1/3, foi para o lado de Satanás. E a pergunta que nós nos colocamos é como é que ele conseguiu enganar tantos anjos? Milhões e milhares de milhares. Através de como? Como nós vimos, através das suas mentiras, através da sua cauda, porque a cauda é símbolo de um falso profeta. E foi através das mentiras que ele atraiu os anjos para a sua causa, andando como mexeriqueiro entre eles a espalhar calúnias acerca de Deus. E agora nós poderíamos perguntar, bom, que tipo de calúnias, para sermos mais específicos, que tipo de calúnias é que ele andou a espalhar? Bom, não precisamos de inventar, porque a tal serpente que nós começámos a falar no início desta palestra, o que é que ela fez com Eva? Venham ver comigo novamente Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, sabem, aquilo que Satanás faz na terra é uma réplica daquilo que ele já fez no céu. E, portanto, ao vermos aquilo que ele faz na terra, nós somos levados a compreender a forma como ele agiu no céu, porque ele não muda. Gênesis capítulo 3, e nos versículos 4 e 5 lemos o seguinte. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Deus tinha dito em Gênesis no capítulo 2 e no versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente quê? Certamente morrerás. E agora o que é que esta serpente está a dizer, Satanás, através da cobra, o que é que ele está a dizer? Não morrerás. E agora parem o que é que ele continua a dizer no versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Sabe o que é que indiretamente Satanás estava a dizer? Os vossos olhos estão fechadinhos. E sabem porquê que estão fechadinhos? Porque Deus quer que vocês lhe rendam um serviço cego. Deus quer que vocês o sirvam cegamente. Ei, acordem, vocês têm os olhos fechados. Mas se vocês comerem, se tu comeres do fruto desta árvore, então aí sim, os teus olhos vão se abrir. E agora reparem. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A minha pergunta é,
O que é que acham que a serpente quis dizer a Eva quando disse: como Deus sereis conhecedores do bem e do mal? Sabem o que é que ele quis dizer? Sabem, aquilo que Deus quer é que vocês o sirvam cegamente e que vocês façam tudo quanto Ele diz. E que Ele é que vos vai definir o que é bem e o que é mal. Sabem uma coisa? Se vocês comerem desta árvore, por isso é que Ele não quer que vocês comam desta árvore. Porque se vocês comerem do fruto desta árvore, os vossos olhos vão se abrir e então sereis como Deus, capazes de saber o bem e o mal. Ou seja, sereis vós próprios deuses, capazes de definir também o que é bom e o que é mau. Vós não tendes que depender só de Deus. Não tendes que depender só do seu critério para saber o que é bem e o que é mau. Vós mesmos podereis ser Deus e definir o que é bom e o que é mau. E aquilo que ele disse a Eva foi certamente aquilo que ele andou a espalhar entre os anjos com as suas mentiras, através das suas acusações, das suas mexeriquices caluniosas. Ei, nós somos seres inteligentes, nós sabemos muito bem o que é o bem e o que é mau, nós não temos que depender de Deus para saber o que é bem e o que é mau. Será que esta mentira ainda hoje existe no mundo? Não existem muitas pessoas que querem eles próprios ser a norma e eles próprios é que querem definir o que é bem e o que é mau? Bom, olha, se tu achas que o bem é isso e o mal é isso, olha, fica com a tua definição. Eu tenho a minha definição, ou tenho a sua definição. Cada um é um Deus para si mesmo, definindo o que é bem e o que é mal. De onde é que isto vem? Vem do mesmo que fez este trabalho sujo no céu e depois fez igualmente este trabalho junto de Eva. Meus amigos, a lei de Deus é a única norma objetiva que define o que é bem e o que é mau. Mas aqueles que seguem estas mentiras de Satanás chegam ao ponto de pensar que eles são suficientemente inteligentes para decidir o que é bem e o que é mau. Esta foi uma das grandes mentiras de Satanás. Bom, vamos voltar ao livro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. E vamos ler o versículo 17. Diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Eras ser formoso? Eras ser belo? Absolutamente. Mas corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Eras ser sábio? Inteligente? Claro que era. Era e é. Só que a inteligência e a sabedoria dele estão vocacionados para quê? Apenas e só para o mal. E continua o versículo 17 a dizer: lancei-te por terra, diante do rei te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, cá está novamente a palavra comércio, agora já sabemos que tipo de comércio é que ele andou a fazer, profanaste os teus santuários. E vamos deixar esta última parte do versículo 18 para lermos mais tarde. Ora bem, eu gostaria agora de chamar a vossa atenção para a importância da lei de Deus. Esta mesma lei de Deus que está lá contida na Arca da Aliança desse santuário que foi visto por João no céu. Ora bem, deixem-me dizer-vos que essa lei, e antes disso deixem-me dizer-vos que quando Deus deu aquela ordem a Adão e Eva para que não comessem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, nessa ordem estava englobada o respeito a todos os mandamentos de Deus. Vocês perguntarão, como assim? Pensem comigo. Quando Eva, em primeiro lugar, e depois Adão, transgrediram essa ordem, será que eles transgrediram o primeiro mandamento, que diz, não terás outros deuses diante de mim? Será que o fizeram? Pois bem, Eva deixou-se levar por aquela ideia de sereis como Deus. E então isso soou certamente bem aos ouvidos dela, sereis como Deus. Não tereis outros deuses diante de mim, diz o primeiro mandamento. Mas ela agora queria ser ela própria uma deusa para além do Deus verdadeiro. Transgrediu Eva o primeiro mandamento e Adão também? Claro que sim. Não vou dar aqui exemplo de todos os mandamentos, mas deixem-me mostrar alguns exemplos. Em relação ao terceiro mandamento, o terceiro mandamento que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Será que Eva tomou o nome de Deus em vão? Sabem de que forma? Por acaso, um pequeno detalhe. Venham comigo a Gênesis capítulo 3 e no versículo 3 também. Gênesis capítulo 3 e versículo 3.
Sabem que aqui Eva, ela acabou por tomar o nome de Deus em vão porque disse algo à serpente que Deus não lhe tinha dito. Reparem que, e para verem a diferença, em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 17, Deus tinha dito: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Olha o que ela foi dizer à serpente, Gênesis 3:3. Diz assim, deixem-me ler o versículo 2 em primeiro lugar. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. Deus tinha dito para não tocar? Ou tinha dito apenas para não comer? Tinha dito só para não comer, não tinha dito para não tocar. Eva aqui já estava a distorcer aquilo que Deus tinha dito. De certo modo, estava a pôr em causa o nome de Deus. Será que eles quebraram o 5º mandamento que diz honrar teu pai e a tua mãe? Quem eram os pais de Adão e Eva? Era o próprio Deus. Será que quebraram esse mandamento? Claro que sim. Será que quebraram o mandamento que diz não matarás? Como resultado do seu pecado, o que é que veio ao mundo? A morte. Será que quebraram o mandamento que diz não adulterarás? Bom, não adultério humano, mas adultério espiritual. Cometeram adultério espiritual? Claro que sim. Será que cometeram também o pecado da cobiça? Claro que sim, porque cobiçou do fruto. Estão a ver? Naquela ordem que Deus tinha dado a Adão e Eva, estava como que enclausurado todos os mandamentos de Deus. E qual foi então o objetivo de Satanás? O objetivo de Satanás foi levar Adão e Eva a fazerem o quê? A fazerem aquilo que ele próprio tinha feito, conforme nós vimos. Quando ele quebrou a lei de Deus, pecando. E ele que era o querubim ungido da guarda. Quem é a pessoa ou quem é o ser que ainda hoje leva os seres humanos a querer desobedecer à lei de Deus? A resposta é muito simples, amigos. E sabem o que é que no fundo é a lei de Deus? Bom, deixem-me fazer aqui um pequeno teste convosco. Deixem-me dar uma palavra e vocês dão a palavra oposta ou a ideia oposta. Se eu disser, por exemplo, correto, o que é o oposto de correto? Errado, exatamente. Qual é o oposto de bom? Mau, muito bem. Qual é o oposto de branco? Preto, muito bem. Qual é o oposto da luz? Trevas, muito bem. Qual é o oposto de amor? Eu sabia que vocês iam dizer isso. O oposto de amor, amigos, não é ódio. O oposto de amor é o eu. É o egoísmo. Venham comigo a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 e vamos ler os versículos 8 a 10. Romanos capítulo 13 e versículos 8 a 10. Diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o quê? Exceto o amor com que vos quê? Com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem quê? Tem cumprido a lei. Qual lei? Bom, não temos que adivinhar, porque logo a seguir vêm exemplos dessa lei. Versículo 9. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Que mandamentos são estes? São mandamentos de qual lei? Da lei dos 10 mandamentos, certo? E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Resume-se como? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Alguns cristãos hoje em dia dizem, bom, os mandamentos foram pregados na cruz. Os únicos mandamentos que agora são válidos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Bom, meus amigos, a palavra de Deus diz que amar o próximo como a si mesmo é um resumo dos mandamentos. É o que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. E já depois de Cristo ter morrido na cruz. Podemos dizer que o amor de Deus se manifesta em duas grandes vias. E essas duas grandes vias é o amor a Deus e o amor ao próximo, como o próprio Jesus exemplificou. Mas o amor a Deus é um resumo dos 4 primeiros mandamentos e o amor ao próximo é um resumo dos 6 últimos mandamentos. Eu pergunto, posso eu amar o meu próximo se começo logo por respeitar os meus progenitores, o meu pai e a minha mãe? Posso eu amar o próximo? Posso eu amar o meu próximo se procurar tirar a vida ao meu próximo? Isso é amor? E reparem, deixem-me dizer-vos algo. Quando nós quebramos um mandamento, sabem o que é quebrado? Relacionamentos. Posso eu quebrar
o mandamento que diz honra a teu pai e a tua mãe, se eu não tivesse um pai e uma mãe, para poder te respeitar? Poderia eu quebrar o mandamento que diz não matarás se eu não tivesse ninguém para matar? Poderia eu quebrar o mandamento que diz não adulterarás se não tivesse nenhuma outra mulher para além da minha mulher com a qual pudesse cometer adultério? Poderia eu quebrar o mandamento que diz não furtarás se eu não tivesse nada que pertença ao meu próximo que eu pudesse furtar? Portanto, vocês estão a ver, poderia eu, e podemos dar outros exemplos, poderia eu dizer falso testemunho contra o meu próximo se não tivesse ninguém a quem eu dizer falso testemunho? Ou seja, o que é que isto significa? Significa que estes mandamentos foram dados por Deus na intenção de proteger o quê? Proteger relacionamentos entre seres humanos. E quando há a quebra de um desses mandamentos, há o quê? Há a quebra de um relacionamento. Eu não preciso aqui de ir a fundo sobre isto. Por exemplo, quando num casal há adultério, o que é que há? Há quebra do relacionamento, o relacionamento subentende confiança, há quebra da confiança. Se, por exemplo, alguém trabalha numa empresa e rouba na empresa, o que é que há? Quebra de confiança, quebra de relacionamento. Se alguém é muito amigo de outra pessoa e depois lhe diz uma mentira e essa pessoa vem descobrir que a outra mentiu, o que é que há? Quebra de confiança. Portanto, a quebra de qualquer um dos mandamentos é uma quebra de confiança. E essa quebra de confiança leva ao quê? Leva à quebra de um relacionamento. Um relacionamento de quê? Um relacionamento de amor, de confiança. Da mesma maneira, a quebra de um dos 4 primeiros mandamentos leva a uma quebra de relacionamento com Deus. E a propósito, quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, qual foi o primeiro sentimento que eles tiveram? Fugiram de Deus. E porquê que fugiram de Deus? Se até ali eles tinham um relacionamento tão bom com Deus. Mas quando ouviram naquele dia em que tinham pecado a voz de Deus, foram, Senhor, aqui estamos novamente, que bom que tu vieste ao jardim. Foi assim que eles acolheram? Não. Porquê? Porque tinha havido uma quebra de relacionamento entre eles e Deus. E depois entre eles também houve uma quebra de relacionamento. Sabem que Adão, quando pecou, ele sabia muito bem o que estava a fazer. Mas sabem qual foi a razão principal porque ele pecou? Ele não conseguia suportar a ideia de viver sozinho. Ele não podia suportar a ideia de que ia ficar sem a sua querida amada. E depois de terem pecado, a primeira coisa que ele fez foi lançar a acusação sobre a tal amada. Estão a ver como é que o pecado funciona? Houve ou não houve uma quebra de relacionamento entre ele e a amada? Claro que houve. É isso que o pecado faz. É uma quebra de relacionamentos entre nós e Deus e entre uns com os outros entre nós. Pois bem, aqui, reparem, vamos ler ainda o versículo 10, diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o quê? É o amor. E nós já vimos o que é que esteve na origem do pecado de Satanás e o que esteve na origem do pecado de Adão e Eva, o eu. No caso de Satanás, eu subirei aos céus. Eu. E o eu levou ao pecado. E o pecado levou à transgressão dos mandamentos de Deus, cuja lei é a lei do amor. O oposto ao amor é o eu, é o egoísmo. E sabem, amigos, deixem-me aqui, quase a terminar, dizer-vos o seguinte. A maior parte dos problemas que nós, seres humanos, temos uns com os outros deve-se ao nosso egoísmo. Não tenhamos dúvidas. Os grandes problemas de relacionamento, olhem, por exemplo, entre casais, deve-se ao egoísmo. Bom, eu não sou propriamente um especialista em aconselhamento conjugal, mas já conheci alguns problemas que há entre casais e basicamente tudo se pode resumir ao egoísmo. Ele não faz o que eu quero, ele não vai onde eu vou, ele não presta nenhuma atenção a mim, ele esquece do meu aniversário e o mesmo se pode dizer do outro lado. Ela não me satisfaz sexualmente, ela não presta atenção a mim, ela não passa as minhas camisas a ferro, é sempre o eu que está em causa. É ou não é? Bom, se calhar isto estou a imaginar demasiado. O problema é o eu. É que nós queremos a satisfação do nosso eu. Este é o problema. Onde é que o eu começou? Com quem? Como nós já vimos, começou com Lúcifer. Aonde? No céu. E ele infectou este mundo com essa doença maligna. E todos nós, amigos, estamos infectados com essa doença. A menos que nós nos rendamos inteiramente a quem? Àquele que nós vimos ontem, que é o único, mas absolutamente o único, que nos pode livrar das garras desse grande inimigo. Amigos, o grande problema que nós temos a vencer, para além do grande inimigo visível, ou melhor, invisível, mas que é real, Satanás, o grande problema que nós temos que combater
é o problema do egoísmo, o problema do eu. E a propósito do eu, venham comigo a 2 de Timóteo, capítulo 3, e vamos ver nessa descrição que o apóstolo São Paulo faz sobre a condição do mundo nos últimos dias. Em 2 Timóteo, todos nós conhecemos bem esta passagem, 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3 e versículos 1 a 5. Leiamos o que é que aqui o apóstolo Paulo nos tem a dizer. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão quê? Tempos difíceis, ou noutras versões, tempos trabalhosos. Porque os homens serão quê? Aquilo que a minha versão diz, em primeiro lugar, é egoístas. O que é que diz outras? Amantes de si mesmos, não é a mesma coisa? Claro que é. Amantes de si mesmos e egoístas. Qual é o problema que infectará o mundo nos últimos dias? Egoísmo. Os homens serão egoístas. E reparem, tudo o que o apóstolo Paulo diz a seguir é uma consequência do egoísmo. Por exemplo, a seguir ele diz avarentos. O que é uma pessoa avarenta? Só pensa nela própria. Quer tudo para ela. Mais, jactanciosos. Qual é o problema base? O eu. Mais, arrogantes. Quando há arrogância, o que há? O eu está muito desinchado. Ou é o contrário? Bem inchado. Mais, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Porquê é que eles são ingratos? Porque acham que todas as pessoas têm que fazer alguma coisa para eles. Eles estão no centro do mundo e todos têm que trabalhar para eles. E se os outros têm que trabalhar para eles, eles têm que agradecer a quem? A ninguém. Por isso são ingratos. Estão a ver? Qual é o problema que está na base de tudo isto? É o eu, é o egoísmo. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Porquê é que eles são amigos dos prazeres? Para satisfazer o quê? O eu. Reparem, se o problema do eu começou no céu com Satanás, e se estes homens, segundo o apóstolo Paulo, que dominarão o mundo nos últimos dias, têm um problema do eu, quem é que está por detrás deles a comandá-los? Isso é mais do que óbvio a resposta. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pudera. Devemos fugir destas pessoas como da lepra. Meus amigos, o que é que vai acontecer a Satanás? Vamos ao livro de Ezequiel novamente. Livro de Ezequiel, capítulo 28. Neste capítulo que nós já lemos vários versículos. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, e vamos ler então a última parte do versículo 18. Diz assim: Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Qual vai ser o final deste ser? Que teve um início, ele não é eterno, atenção, porque ele teve um início e vai ter um fim. Vai ser reduzido a quê? Vai ser reduzido a cinzas. Aleluia, glória a Deus que este ser vai chegar a um fim. Graças a Deus por isso. E diz-nos ainda o versículo 19, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, vens a ser objeto de espanto e jamais que subsistirás. Ou seja, este ser não vai durar para sempre. Daqui a algumas palestras, nós iremos falar de uma história muito interessante no Antigo Testamento. A história de David e de Golias. Bom, até as crianças conhecem essa história. Foi uma das primeiras histórias da Bíblia, não a primeira, mas foi uma das primeiras histórias que eu me lembro de ter aprendido, ainda era criança. A história de David e Golias. O meu filho, que tem quase 6 anos, gosta muito dessa história. Pois bem, nessa história, que nós iremos ver que afinal não é só uma história também, o que é que será? Uma profecia, já sabem. Essa história é uma profecia também, uma profecia messiânica. Davi é um tipo de Cristo, e iremos ver porquê. Pois bem, lembram-se o que é que aconteceu quando Davi enfrentou o gigante Golias? Como é que ele enfrentou? Bom, com as suas armas. Será que era só com as suas armas? Bom, eu depois vou explicar mais em detalhe essa história. Vai ser na sexta-feira. Pois bem, Davi tinha uma funda, pôs uma pedra na funda e começou a girar a funda e teve sorte em ter a pontaria, não é? A pedra, por sorte, bateu na testa do gigante. Foi isso? Não.
E sabe o que é que aconteceu a essa pedra? Diz-nos o texto bíblico que essa pedra se encravou na fronte do gigante. E quando encravou na fronte do gigante, esse gigante caiu por terra. O que é que esse gigante recebeu? Uma ferida aonde? Na cabeça. Lembram-se de Gênesis 3,15? Que diz que a semente da mulher infligiria o quê? Uma ferida na cabeça da serpente, uma ferida mortal. Recebeu o gigante Golias uma ferida mortal? Sim, recebeu. Mas agora eu pergunto, depois de ele ter recebido a ferida mortal e ter caído ao chão, estava ele já morto? Ainda não estava morto. E para Davi se assegurar de que ele ficaria mesmo morto, o que é que ele fez? Tirou-lhe da espada e zás, cortou-lhe a cabeça. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o inimigo levou uma ferida mortal na cabeça. Mas está ele ainda vivo? Está. Quando é que ele vai ser finalmente destruído? Após o milénio descrito em Apocalipse 20, que iremos falar também numa destas palestras. Estão a ver o que é que esta história do passado simboliza? É uma profecia messiânica daquilo que Jesus iria fazer à serpente. Iria-lhe dar uma ferida mortal. Mas com essa ferida mortal, ele ainda permaneceria vivo. Para ele ficar totalmente morto, tem que levar a sua cabeça cortada e ele vai levá-la. É o que nos diz Ezequiel capítulo 28. Glória a Deus, porque este ser vai finalmente ficar destruído. No ínterim, ainda temos que lutar com ele. Ainda temos que estar sujeitos às suas tentações. Ainda temos que estar sujeitos àquilo que ele nos quer fazer. Sobretudo, sabe o que é que ele quer fazer? Aquilo que ele fez no início e aquilo que ele fez com os nossos primeiros pais no início igualmente. Levar-nos a desobedecer aos mandamentos de Deus. Mas sabe uma coisa, amigos? E nós iremos estudar também isso mais à frente. Deus terá um povo nesta terra que nos últimos dias da história desta terra, apesar de viverem no meio de homens que egoístas, Deus terá um povo que guardarão os mandamentos de Deus e terão a fé em Jesus Cristo. Amém, por isso. Que nós possamos fazer parte desse povo que não alinha nas sugestões de Satanás. Sabe que Deus é o único que é capaz de definir o que é bem e o que é mal. Nós não aceitamos as sugestões de Satanás. Nós aceitamos aquilo que diz o Senhor através da sua lei e nos propomos a fazer a sua vontade, para assim fazermos parte desse povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Não é um privilégio, irmãos. Nós fazemos parte desse povo. Não é um privilégio, pela graça de Deus, nós obedecermos à sua lei e assim fugirmos das mentiras que Satanás anda a vender ainda hoje nos nossos dias entre a humanidade. Que Deus nos ajude a sermos fiéis e a sermos daqueles que pertencerão a este povo, que guarda pela graça do Senhor Jesus os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Amém. Vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muito obrigado, Senhor, porque de uma forma muito clara, uma vez mais, através da Tua Santa Palavra, Tu nos revelaste a origem do mal. Não foste Tu que criaste o mal. Nós aprendemos isso muito bem esta noite. Tu criaste um ser puro, um ser santo, um ser perfeito, mas que, num determinado momento da sua existência, iniquidade foi encontrada nele. Ele pecou. E ao pecar transgrediu essa mesma lei que ele conhecia tão bem e que, como querubim cobridor, ele estava mesmo ali ao lado do trono de Deus e conhecia muito bem essa lei. Ó Senhor, nós aprendemos igualmente que esse ser que Tu criaste perfeito, conseguiu, através dos seus enganos, através das suas mentiras, andar a espalhar falsas acusações, andou a espalhar calúnias como mexeriquice entre os anjos e conseguiu levar para o seu lado 1/3 dos anjos. E finalmente conseguiu também com que os nossos primeiros pais comprassem as suas mentiras. Ó Senhor, nós, depois de tantos anos de história de pecado, nós podemos ver quais são os resultados do governo de Satanás. Nós queremos, Senhor, que Tu, pela Tua graça, nos faças realmente cada vez mais homens e mulheres capacitados para obedecer aos Teus mandamentos, porque reconhecemos que Tu e só Tu és o único capaz de definir o que é bem e o que é mal. Ó Senhor, que ao observarmos a Tua lei nós possamos conservar íntegros os nossos relacionamentos contigo e também uns com os outros. Ó Senhor, livra-nos de todo o mal, pois tudo te pedimos e te agradecemos também no nome do nosso bendito Salvador, Jesus Cristo. Amém.